eu sou a Sula Pizzuto e esse é mais um programa de Olho na Obra. Hoje, com uma edição especial, nosso programa vai estar falando sobre peguei as chaves do meu apartamento, e agora? Nosso programa hoje está super especial. Nós estamos hoje na MIT Arquitetura, tá? E o nosso programa hoje a gente vai estar falando sobre obras. Bem-vinda, Flávia. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. É um prazer nosso também estar aqui hoje. Flávia, antes de começar o nosso programa, que hoje está super especial, sobre esse tema que eu acho que vai chamar a atenção de muita gente tem dúvida, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da MIT. Como ela surgiu, porque na verdade é uma junção aí de uma arquiteta e uma designer, né? Exatamente. Então como que surgiu? Conta pra gente um pouquinho. Então, a MIT Arquitetura surgiu quando eu e minha sócia, a gente começou a sentir necessidade de implementar os projetos, fazer um rendimento diferenciado, porque antes, quando a gente trabalhava juntas numa empreiteira, era muito volume, era muita rapidez, então a gente começou a querer ser um pouco mais detalhada, fazer as coisas com um pouco mais de calma e dedicação. Então a gente abriu o escritório, onde cada uma toma uma frente. Eu, como arquiteta, cuido de projetos e de obras, e a Roberta, como designer de interiores, cuida de toda a parte de interiores, todas as definições e tudo o que a obra vai precisar. E foi um casamento perfeito, né? Porque uniu a bagagem de vocês terem a experiência da empreiteira, da parte da engenharia construtora, né? E uma arquiteta e uma designer. Então, assim, deu uma junção perfeita aí. E é necessário, porque cada uma com a sua formação complementa muito. A minha visão de obra é totalmente diferente da Roberta como designer de interiores. Então a gente viu que isso faz um projeto muito mais rico, muito mais detalhado e muito mais implementado. E com qualidade, né? Exatamente. Gente, a Roberta, que ela tá falando, a sócia, vai participar do outro programa, porque esse programa tá tão especial, tem tanto assunto. Como a Flávia é arquiteta, a gente dividiu a parte de obra com a Flávia e a Roberta vai fazer a segunda edição com a gente, falando da parte de decoração, outras dicas bem legais para vocês. Legal. E ficou uma combinação perfeita, né? Porque vocês acabaram tendo a experiência da construtora e a junção de uma arquiteta com uma designer. Exatamente. Isso foi muito bem, foi muito natural. Eu sempre gostei da parte de obras, da parte de projeto. E a Roberta é apaixonada por esse mundo de interiores. Então, sempre foi um casamento perfeito, a gente se respeita muito. E é necessário ter essas duas frentes do início até o final de uma obra. Sim, que acaba não ficando só ou uma arquiteta ou uma designer, acaba sendo ou escritório MIT, né? Acaba sendo a equipe, né? Ou vocês, né? Isso é muito bacana, porque para quem contrata vocês, tem tudo completo, né? Porque assim, ou é o arquiteto ou é o designer, você tem a junção dos dois numa obra completa. Exato, e a formação em si, ela é necessária. Então, a visão de um arquiteto, a visão técnica, ela tem que complementar de um designer, que ele também tem, o designer ele tem a noção diferente de um arquiteto, isso não é ensinado em uma faculdade de arquitetura. Então, a gente vê que esse casamento, ele é fundamental para ficar o pacote completo, o cliente ser bem assessorado do início ao fim. Sim, por isso que a gente até dividiu o programa em duas etapas, porque a gente vai estar começando a falar agora com a Flávia sobre a parte de obra. É um assunto que para você que acabou de pegar a chave do seu imóvel ou quer reformar, não sabe muito para onde ir, a gente vai estar hoje aqui, assiste nosso programa, fica antenado até o final, para você ter uma diretriz, porque assim, nem sempre peguei a chave, e agora o que eu vou fazer? Né? Então, começando já nesse script aí, Flávia, qual é o primeiro passo para alguém que acabou de pegar a chave de um imóvel? O que ele tem que fazer? Olha, esse é um assunto muito bom, foi muito legal vocês trazerem isso para o cliente, porque o cliente, quando chega no nosso escritório, é a primeira dúvida que ele tem. E se ele se antecipar, é melhor. O que a gente diria, uma dica muito boa, sempre busque um escritório aproximadamente 2 meses antes de você pegar essa chave. Porque já é um tempo que o cliente está ansioso, ele sabe que vai pegar a chave, a gente consegue otimizar esse tempo para que quando pegar a chave já esteja pronto para iniciar a obra. Então a gente consegue fazer assim, ele chegando esses 2 meses mais ou menos de antecedência, a gente já consegue definir o estilo do cliente, as necessidades, quanto ele quer investir, o que ele está disposto, qual que é o prazo, porque tem cliente que ele tem muita pressa em mudar para o apartamento. Então a gente consegue fazer ficar tudo funcional para quando ele pegar a chave, a gente já orçar e iniciar uma obra.
Então, e outra coisa também, uma dica muito importante, antes de pegar a chave, esse cliente ele vai ter a vistoria do apartamento. E às vezes entre a vistoria e entre o pegar a chave pode levar um tempo, dependendo da construtora, pode levar até um mês. Se ele já tiver fechado com o escritório de arquitetura e de interiores, quando for fazer a vistoria, a gente já pode acompanhar e fazer a medição. E a medição ela é importante, porque só na medição que a gente consegue fazer todos os projetos executivos, que são todos os projetos que vão executar uma obra. Então a gente consegue otimizar quase um mês entre fazer a vistoria e pegar a chave. E isso em obra, tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Então, assim, isso é uma dica muito valiosa, falar até desses 2 meses antes para desenvolver até essa parte da medição, vocês também acompanham o cliente na obra? Acompanhamos. A vistoria, ela é um serviço em que os escritórios podem estar presentes e importante, porque o nosso olhar dentro de uma vistoria é diferente. A gente consegue ver um azulejo que foi trincado, a gente consegue ver onde anteriormente teve um vazamento, onde um rodapé não foi muito bem instalado. E depois que foi entregue as chaves, a administração não vai mais se responsabilizar por esses itens. Então isso se torna muito produtivo para o cliente financeiramente também, uma vez que ele não vai precisar arcar com esses problemas. Essa é uma dica valiosa, né? Porque muita gente, eu acho que o cliente vai ter uma cultura de contratar um arquiteto é muito caro, né? Que ele vai ter mais trabalho, vai ser mais dispendioso. Só que contando com essa sua dica, quer dizer, vocês já estão ajudando até a evitar problemas com a entrega do apartamento, né? Problemas futuros. Vocês já estão otimizando tempo também, né? Porque muita gente que pega a chave acha que vai... Ou a primeira coisa, acho que eles vão direto para os móveis. Eu vou lá para os móveis, quero fazer aquilo e esquece principalmente do principal que eu acho que você falou, que é o custo, né? O quanto você vai poder gastar naquela obra. Exatamente. E para isso, é legal fazer um planejamento financeiro junto com o cliente, porque tem as etapas de fazer o investimento certo. A primeira coisa, por exemplo, que precisa numa obra, fechar a parte de infraestrutura do ar-condicionado, fechar revestimentos. Não adianta a primeira coisa ele querer fechar os móveis, porque esse dinheiro que ele investiu vai ficar parado na loja. Uma medição de uma loja de planejados, marcenaria, enfim, só pode ser feito em outra etapa de obra. Então, também são investimentos que a gente vai ajudar o cliente onde ele deve começar. Quando ele pegou a obra, pegou a chave do apartamento, Flávio, o que ele tem que ter em mente? Ele precisa de uma autorização, porque não adianta só, eu cheguei, vou quebrar todo o apartamento, vou começar a obra. Ele precisa cobrir etapas, como você falou, né? Tudo tem as etapas. Quais são as etapas? Ele precisa de uma autorização de alguém? O que ele tem que seguir? Precisa sim, embora a ansiedade do cliente, ele quer quebrar tudo que precisa, ele quer ver a obra andando, mas tem que seguir sim. A gente tem sempre o manual do proprietário que vai ser entregue junto com as chaves. Tá. O manual do proprietário tem as regras da construtora do que aquele apartamento permite ou não permite. Estruturalmente falando, onde passa a fiação elétrica, onde passa drenos. E também tem uma outra regra que tem que ser seguida, que é a regra do condomínio, que vai falar o que os condôminos decidiram. Se vai poder nivelar, se pode trocar a iluminação da varanda. Envolve tudo, né? Envolve até fachada, iluminação, desde cor de persiana, né? Cor da sacada. Exatamente. Então a gente vai precisar fazer todos esses projetos seguindo essas normas, enviar para a administração aprovar. Existem 2 documentos que precisa também enviar junto, que é o registro de responsabilidade técnica ou anotação de responsabilidade técnica. Esse documento ele é muito importante porque é a validação de um profissional falando que está certo o que está fazendo de acordo com o manual do proprietário e com as normas do condomínio. Flávia, falando um pouquinho até que você tocou no assunto do manual do proprietário, de seguir as diretrizes do condomínio, é importante falar que tem que realmente seguir isso, porque uma obra ela pode até ser embargada, né? Com certeza, ela pode e deve. É muito importante, essas normas, elas trazem a padronização das unidades e também a segurança do próprio morador e dos seus vizinhos. Sim, uma das coisas, por exemplo, a gente falou um pouco agora do ar-condicionado também. Eu quero colocar ali, tem uma viga, ele acha que ele pode quebrar a parede e passar o ar-condicionado. Então assim, é só uma viga, mas a viga é estrutural. Ela é estrutural e tudo que for estrutural deve ser respeitado. Um prédio ele foi pensado e projetado dessa forma, então tudo que for estrutural sempre a gente vai respeitar e projetar em cima disso. Falando um pouquinho, tem até uma diferença, a gente acabou falando de algumas autorizações e tudo mais, que eu acho que envolve também, independente do imóvel, que seja, a gente está falando de apartamento, mas quando é uma casa também, essas mesmas autorizações ele precisa de ART, de tudo isso. A única diferença é que ao invés de enviar isso para a administração do condomínio, vai ser enviado para a prefeitura. E ela que vai analisar toda essa documentação. E esse é um detalhe muito importante, né? Que às vezes o cliente sem uma assessoria de tudo isso não consegue fazer. Não consegue, ele pode até tentar, mas ele sempre vai precisar de um arquiteto ou de um engenheiro assinando esse projeto.
E a gente precisa ser um profissional fazendo, isso traz toda a diferença para o resultado e para a qualidade. Falando um pouquinho sobre autorizações e tudo mais, uma escolha de um piso e um revestimento, isso pode acarretar para o cliente alguma aprovação, algum problema também na obra? Pode, são coisas que o cliente nunca imagina, mas cada revestimento ele tem um peso. Nossa! Esse peso sobre a laje ele vai ser calculado por metro quadrado. O peso, a argamassa que vai ser usada, o cimento, tudo isso vai ser calculado por metro quadrado. E cada condomínio permite, por exemplo, aqui onde nós estamos, são 450 quilos por metro quadrado. Então a gente teve que fazer esse cálculo. Às vezes o cliente quer trabalhar com um revestimento diferente, enfim, então a gente tem que ir balanceando para que isso esteja dentro do possível. É muito detalhe numa obra, vocês estão vendo, gente, é importante contratar alguém qualificado, eles estudaram para isso, estão preparados para isso, e o mais importante ainda falando dessa parte de obra, é que vocês fazem todo o acompanhamento da obra, ou o cliente ele também pode escolher, ele fecha só o projeto, só o acompanhamento de obra, como que funciona essa parte se eu quero fazer a minha obra? São formas de serviço, dá sim, é possível trabalhar só o projeto ou o projeto e o acompanhamento. O interessante sempre é fazer do início ao fim, porque a pessoa que começou a projetar, a pessoa que definiu os detalhes, enfim, ela vai saber. Sempre tem imprevistos na obra, isso é uma coisa que nós estamos acostumados. O cliente, se não tiver com esse acompanhamento, muitas vezes ele, poxa, não vou então conseguir executar o projeto conforme eu tinha imaginado. E não, são adaptações que nós sabemos fazer. Então, não deu para pôr aqui, a gente vai adaptar e colocar ali, enfim. Só tendo acompanhamento a gente consegue fazer essa garantia de que o que a gente planejou vai ser executado. O ideal é que, como você falou, feche um pacote completo, que você tem menos dor de cabeça, um acompanhamento, você está por dentro do que pode, do que não pode, as autorizações, né? Então, assim, na verdade, a sua visão de que você acha que você vai gastar mais contratando um profissional, na verdade, você está economizando, né? Porque você fala exatamente o quanto ele vai gastar, o que ele pode, né? Dentro daquele bolso dele. Com certeza, é feito um planejamento de investimento. Não somos nós que vamos falar para o cliente, para ter o seu sonho realizado, você vai precisar gastar X. O cliente vai nos falar quanto ele pode investir e nós vamos fazer o melhor aproveitamento com os melhores resultados. Então, com certeza, é a garantia da economia, sim, para conseguir alcançar o sonho dele. E de que o sonho não vai virar um pesadelo, né? Porque é um sonho, foi tão projetado tudo, e de repente você vai ter tanta dor de cabeça que aquele sonho acaba virando um pesadelo e não um sonho, né? Por isso que todo mundo hoje tem na cabeça que obra é dor de cabeça, a obra é problema, porque é isso que acontece. O cliente ele quer se responsabilizar por uma coisa que ele tem outro trabalho, ele tem outras coisas para fazer, não consegue dar conta, não tem esse entendimento, esse conhecimento e acaba virando uma frustração. Flávia, muito obrigada. Foram dicas valiosíssimas. Eu acho que para quem não entende nada, é leigo, está reformando, pensou em reformar, aproveitando as suas dicas, já vai economizar muito tempo, dinheiro e dor de cabeça. É isso mesmo. Tem que contratar sim um profissional. Isso é muito importante. E o que vocês estão fazendo, levando essas informações, isso é muito bacana, porque todos os clientes têm as mesmas dúvidas e essas sempre são as respondidas. Obrigada, viu, Flávia? Eu que agradeço. E continuamos esse nosso bate-papo no próximo programa com a Roberta Sais, da MIT Arquitetura também. Continuamos falando nesse tema. Vai lá, curte o nosso canal, curte o nosso programa, se cadastra lá no canal, no nosso próximo De Olho na Obra.